Jornal Bandeirantes. A gente vai falar agora com o presidente do CREA, Lamartine Moreira, e com o assessor institucional do CREA, Antônio de Pádua. Presidente, como vai? Boa noite, bem-vindo a Bandeirantes. Boa noite, Tiago, boa noite, Larissa, boa noite nossos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio Brasil Central. Sempre é um prazer estar aqui nesses microfones falando para a população, né, o que realmente elas precisam escutar. Nós agradecemos. Bandeirantes. Antônio de Pádua com a gente também, boa noite, bem-vindo ao Jornal Bandeirantes. Boa noite, Tiago, boa noite, Larissa. É muito prazer que nós estamos aqui para discutir esse assunto tão importante, que é esse projeto da revitalização do centro de Goiânia. Um assunto que vem sendo discutido já há muito tempo, presidente. Começo contigo. Qual é a posição, para a gente fazer um preâmbulo aí da posição de vocês que são especialistas no assunto? Qual é a opinião de vocês sobre esse projeto e essa discussão da prefeitura, com a Câmara também e com a sociedade civil em geral, né, presidente? Exato, nós entendemos que a revitalização do centro é um passo muito importante para a reocupação de fato do centro. Sabemos aqui que o centro de Goiânia, com a parte do Art Deco, né, precisa ser revalorizada, porque as fachadas de hoje estão tampando todo esse belo, né, monumento que nós temos aqui na nossa cidade de Goiânia. Então, o CREA Goiás é a favor da revitalização do centro de Goiânia. E aí, quando fala sobre essa questão de sugestão nesse projeto de requalificação do centro, o que vocês pensaram, né, dentro dessas sugestões que são necessárias a fazer essas mudanças no projeto de requalificação do centro? Tem vários pontos específicos, né, alguns detalhes de alguns artigos que a gente está sugerindo alguma melhoria. Uhum. Mas eu acho que o mais importante que a gente considerou é que, no caso aí, essa isenção do IPTU, por exemplo, nós achamos que é muito pouco para a pessoa que vai investir no seu próprio imóvel. Sim. Então tem algumas sugestões, né, que pode trazer mais recursos para esse investimento, ao invés de ser só a isenção de IPTU. Às vezes melhorar ou às vezes isentar a questão do ISS, onde a prefeitura pode estar trabalhando, né? Então é algo realmente que vai estimular para que o centro realmente tome uma nova cara e seja revalorizado e reabitado, porque hoje a gente, quando você passa lá, dá até tristeza quando a gente vê o centro do jeito que está. Uhum. Deixa eu voltar aqui, presidente, para a questão das fachadas ali do centro da capital, que o senhor destacou na tua intervenção. O ideal seria não termos fachadas naquela região? Sim, tirar aquelas estruturas metálicas que estão em cima daquelas marquises, né? Aquelas lonas, enfim, valorizar e fazer uma divulgação das lojas de uma forma que seja contemplado pelo monumento da Art Deco, porque se eu coloco os banners na frente das fachadas, o que eu vou estar vendo? O que a população está vendo? Né? Eu poderia fazer uma visita teleguiada, né? Com pessoas aqui mostrando cada empreendimento, como que surgiu, por que está daquele jeito, né? Quais foram as pessoas importantes à época. Então, para revitalizar, realmente a gente precisa fazer um caminho cultural, e esse caminho começa primeiro tirando essa parte aí dessas ferragens que tampa tanto essa parte do Art Deco. O Lamartine, você vai me permitir complementar o seu comentário, que não é um assunto relacionado propriamente à lei, mas o CREA já teve uma preocupação alguns anos atrás com as marquises e com o que está em cima das marquises. Aquelas marquises, algumas delas são da idade de Goiânia quase, então a gente não sabe o que existe de carga em cima daquelas marquises, e a gente teme de poder acontecer um acidente. Então, isso que a gente fala de tirar as publicidades das fachadas, a marquise ficaria livre, porque a marquise ela não é feita para suportar nenhum peso. E com aquela fachada toda coberta de propaganda, a gente não sabe o que tem lá em cima, o que foi colocado lá em cima, que pode haver um acidente ali. É um outro problema que não está relacionado com o projeto de lei, mas ele tem a ver com a segurança de quem anda ali no centro.
Pegando esse gancho a respeito também dessas fachadas, foi feito durante esse projeto de lei essa questão de incentivo também até mesmo de outras construções ali no centro. Vocês acham que essas novas construções, elas podem afetar até mesmo essas antigas construções que já existem há muitos anos no centro? Tem que ser feita uma avaliação? Como é que é o procedimento, a orientação nestes casos? A gente entende que cada caso tem a sua especificidade, né? Mas construções novas do lado de uma casa muito antiga tem que ter todo um cuidado para que a gente não realmente destrua o patrimônio histórico que nós temos, né? Elas são bem-vindas porque pode até ajudar a complementar algo que está faltando no centro de Goiânia, às vezes um estacionamento elevado, algo nesse sentido para melhorar a performance de estacionamento do centro, que sabemos aí, se você for colocar público, chamar a população para lá, você tem que ter aonde estacionar seus veículos, onde vai passar o transporte público, né? Onde que a gente vai colocar as bicicletas, enfim, todo o transporte aí a gente tem que cuidar da mobilidade urbana quando a gente está falando de um projeto tão audacioso como é a revitalização do centro de Goiânia. Falando em estacionamento, Antônio, já ouvi algumas pessoas falarem de estacionamentos subterrâneos ali na região do centro. Isso seria o ideal? A gente pode discutir isso também? Seria viável, lá na rodoviária também, isso já foi discutido, mas depois o projeto foi deixado de lado. Mas isso existe em muitas cidades, tanto o subterrâneo como o edifício garagem, né? Mas uma outra questão relacionada com isso também, e que não está sendo colocado em prática, é a bilhetagem eletrônica da Zona Azul, tanto do centro como de Campinas. Esse assunto está sempre em pauta, mas nunca vai adiante. Então, um dos problemas do centro é que o pessoal lá, que tem comércio lá, chega de manhã, estaciona na sua porta, fica lá o dia todo, então não tem estacionamento para o cliente. O bilhete da Zona Azul, ele resolveria isso em parte, né? E pelo projeto que já foi discutido, no ano passado foi muito discutido, seria uma nova Zona Azul, terceirizado, né? E eletrônico. Então isso seria um avanço. Evitaria esse problema que o senhor traz aí, que é bem conhecido, não só na região central, em Campinas também, dos próprios colaboradores, trabalhadores das empresas, das lojas e os proprietários que acabam ocupando as vagas do estacionamento e as pessoas que vão lá, os clientes não têm oportunidade para estacionar. Mas isso está aliado também com a melhoria no transporte público, né? Então, porque senão a pessoa vai falar, como que eu vou trabalhar, né, se eu não tiver um transporte público eficiente? Espero que o corredor da Anhanguera com os ônibus elétricos melhore esse transporte. Ajudaria bastante, então, discutir essa temática, em especial os estacionamentos, né? Sim, vamos falar de outro ponto, que é a questão das calçadas. O que foi sugerido a respeito disso? As melhorias das calçadas devem ser refeitas? Qual que é a questão também, até mesmo para quem tem algum tipo de deficiência e precisa do auxílio dessa indicação nas calçadas? Isso, essa calçada, você colocou um ponto realmente muito sensível. E hoje nós temos, andando em Goiânia de uma forma geral e também no centro, a gente tem a dificuldade do transeunte, né, do cadeirante, da pessoa que tem a dificuldade ou mobilidade reduzida. A gente entende que realmente o poder público tem que revitalizar as calçadas, não deixar por conta do dono do imóvel, né? Porque cada um vai fazer de um jeito e nem todos vão seguir as normas técnicas que nós temos para isso, né? Para orientar da melhor maneira possível para que essa pessoa com mobilidade, não só com mobilidade, mas às vezes uma pessoa que tem dificuldade de visão, né? Entre outras aí, dificuldades de locomoção, possa realmente andar e saber aonde que está para poder usufruir do centro, assim como qualquer outra pessoa poderia usufruir. E aí essa questão a gente observa muito, não só no centro de Goiânia, né, mas essa irregularidade das calçadas em vários locais, né? São calçadas quebradas, essa questão de locais que são mais altos ou são mais baixos, né? Tudo isso é bem complicado na nossa cidade, né? Essa questão da calçada é uma pauta permanente no CREA, é uma discussão permanente.
a gente percebe que essa lei em vigor não funciona. Não pode ser cada um ficar responsável pela sua calçada, exatamente por isso que você falou. A pessoa faz uma calçada, o outro que tem um terreno um pouco mais elevado faz outra no outro nível, às vezes tem degrau entre uma calçada e outra. A calçada, a responsabilidade dela é do poder público, ele que tem que cuidar disso e não o proprietário. A gente está sugerindo no projeto de lei algumas fontes de recursos que poderiam ser utilizados para fazer toda a calçada, e a gente sugere pelo menos uma quadra por vez, para ver concordância entre uma calçada e outra, acompanhando o nível da rua. Você vê, a rua não tem degrau, se a calçada acompanhar, ela não vai ter degrau também. É verdade. Né? Mas o Código de Trânsito permite utilizar parte das multas de trânsito para revitalização de calçada. A própria lei federal que fala que a obrigação de fazer calçada é da União junto com o Estado e município, então tem recurso da União também. E um outro recurso que a gente pensou é no caso da outorga onerosa. A outorga onerosa é uma situação quando a empresa quer construir um prédio aí de 15 pavimentos. A lei permite que ela pague uma outorga, que é por isso que chama outorga onerosa, para construir, vamos supor, mais 3 pavimentos. Esse recurso que ela paga e vai para o caixa da prefeitura, ele pode ser usado na revitalização da calçada. Então é uma outra fonte que a prefeitura pode usar para essa revitalização. E por último, a prefeitura fazer e cobrar da pessoa que mora ali, né, contribuição de melhoria. Mas então são 4 fontes no mínimo que a prefeitura pode utilizar para revitalizar todas as calçadas, todas do município, não só as do centro. Lá no CREA Goiás, né, nós temos aí um programa chamado Calçada Acessível, que tem todas as orientações normativas para quiser utilizar de orientações para fazer a sua calçada, porque se você olha hoje aqui em Goiânia, beleza, a prefeitura exige que tenha o piso tátil. Sim. Na calçada. Bom, aí ele começa em cima de um poste, termina em cima de uma boca de lobo, né, ou um bueiro, mas tá lá, né, aí tá passando. O jeito que fez não importa. Não né? importa. Agora, nós, com olhar técnico, quando a gente vai olhar, a gente sabe que é inadmissível uma situação dessa. Mas aquele proprietário daquele imóvel, normalmente é um imóvel comercial, né? Ele vai conseguir sua documentação, porque está lá, instalado. Os pisos de alerta, os pisos táteis, né? Entre outros aí, mas ligando a nada ao lugar algum, né? É muito difícil isso se realmente não tiver esse olhar técnico dentro da prefeitura para que realmente possa fazer conforme a orientação da norma. Não pode ser feito de qualquer maneira, Exato. Aleatoriamente e fazendo errado, obviamente. Famoso inglês para inglês ver, né? Inglês E tropeçar também, né? Porque Com tem uns que tem um nível bastante alto mesmo. A gente faz uma paradinha, daqui a pouco a gente volta para conversar sobre essa requalificação, revitalização do centro aqui da capital, conversando com os membros aqui do CREA, discutindo esse projeto que é extremamente importante para o centro da capital. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Voltamos então com o Jornal Bandeirantes e vamos voltar à nossa discussão aqui para respeito da requalificação do centro. Nós estamos conversando com o presidente do CREA, Lamartine Moreira, e também o assessor institucional do CREA, o Antônio de Pádua. Vamos trazer um assunto em pauta também a respeito dessas sugestões que vocês trouxeram para a prefeitura, para esse projeto de lei, que é sobre as questões das edificações abandonadas. A gente vê isso muito presente no centro, setor sul e em outros bairros que já foram referência aqui na nossa capital, e hoje parte deles estão abandonados, mas referente ao centro. O que vocês trouxeram de sugestão? As sugestões são, primeiro, se ele tem condição de finalizar, que ele dê essa condição de finalizar. Agora, se ele não tiver mais condição de ser finalizado, que ocorra a demolição
né, para abrir espaço, porque como está abandonado de vários anos, às vezes a estrutura já não comporta mais, muito tempo exposto às intempéries, muito problema podem ter surgido na estrutura e não aguentaria realmente a finalização da edificação. Então a gente orienta que seja ou concluído para as obras que podem ser concluídas, ou demolidas aquelas que realmente não podem ser finalizadas. Mas o interessante é o quê? É a gente limpar, né, a parte visual dessas obras que estão totalmente abandonadas no centro de Goiânia. E essa sugestão, Antônio, seria independente do proprietário, os proprietários desses imóveis, poder público ou privados também, do ponto de vista da legislação, é possível essa entrega ou a finalização dessas obras? Um exemplo é aquele microfone, por favor. Um exemplo é aquele prédio na Caixa, antigo prédio da Caixa, na esquina da Rua 2 com a Goiás. Sim. É do poder público, né? Mas está desocupado. Algum tempo atrás se falaram em colocar habitação ali, mas lá não pode porque não tem garagem, não tem vaga para garagem. Mas em São Paulo, por exemplo, estão construindo prédio novo lá sem vaga para garagem. Então, e tem muita gente, tem família que não tem carro também. Se tiver um transporte público, aí nós voltamos no transporte público, se tiver um transporte público eficiente, nada impede que aquele prédio seja revitalizado. Mas, mais importante do que isso, é dar uma solução geral para que todos os prédios que não estejam ocupados, seja dada uma nova solução para ele, independente de ser poder público ou seja um imóvel particular. A gente criar opções, né, para que ou seja finalizada a obra ou entregue, para que não fique lá aquele elefante branco, sei lá o que a gente pode apelidar aquelas construções que são abandonadas, e são muitas na região, especificamente falando do centro, né, presidente? Perfeito. E hoje nós temos um agravante, que é o mosquito da dengue. Sim. Né? Então, o CREA Goiás fez uma campanha, né, agora, esse mês, e intensifica nas obras, porque sabemos que as obras aí, segundo o Ministério da Saúde, 20% dos casos vêm das obras civis, né? Então a gente realmente tem um cuidado, e essas casas abandonadas, elas potencializam e muito a questão aí da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Uhum. A gente acompanha muito bem isso, inclusive estado de emergência, né, em vários municípios aqui do estado, incluindo Goiânia, com altos índices de contaminação, né, de pessoas que estão com dengue, até mesmo das mortes, um número que pode ultrapassar já o período do ano passado. E quando a gente traz dentro dessas sugestões, quais são os outros pontos? A gente falou sobre calçadas, falou sobre essa questão de acessibilidade, de impostos, o que mais pode ser visto dentro desse projeto de lei para ser melhorado, que a gente pode trazer aqui nesse debate, nessa conversa, para os nossos ouvintes, até mesmo para os moradores do centro que estão acompanhando a nossa programação aqui na 98.7 FM. Igual o Pádua estava comentando comigo aqui antes da entrevista, é que em alguns artigos da lei, né, elas precisam ser alguns itens suprimidos e outros aumentados. Por exemplo, lá no artigo 3º fala transporte público ativo, né? O transporte ativo, igual nós estávamos conversando, que você exerce esforço, né? Sim. Você não está motorizado, né? Então, sim, seria o transporte, tirar o público e colocar o ativo, né? E em detrimento do transporte individual motorizado, né? Porque o coletivo que tem que sobressair nesse sentido, porque se cada indivíduo tiver o seu carro e for levar ele para o centro, realmente a gente não vai ter um mínimo de espaço para acomodar esse tanto de veículos que tem. Então são pequenos detalhes que a gente entende que ser necessário essa adequação para que realmente o centro tenha essa vida, né, e que essa vida seja prolongada. A gente não está pensando só no agora, não, vamos passar um batom e tudo vai ficar bonito, maravilhoso. Não, né? A gente precisa realmente ter uma eficiência das palavras agora e das ações para que ela perpetue por um bom tempo aí, a gente consiga, de fato, com esse projeto que a gente entende ser muito interessante para a cidade de Goiânia. 7h25, Antônio, a gente falou dos pisos táteis, né, na região central,
Pensando na população idosa, crianças, pessoas com alguma dificuldade de locomoção, o que a gente pode propor também por o debate, em especial para esses grupos? Houve um decreto em 2002 que obrigou que toda edificação ela tem que ser acessível. Então, a partir dessa data, a partir de 2002, o engenheiro vai fazer a anotação da responsabilidade por uma construção. Tem um quadradinho que ele marca um X lá falando que aquela construção é acessível. Mas de 2002 para cá, que a lei fala que deveria também fazer essa correção, isso não foi feito. Tem muito prédio aqui em Goiânia que você chega a ter uma escada. E são muitos, centenas. Então, nossa sugestão também nesse projeto de lei é que seja obrigado a todo mundo cumprir essa questão da acessibilidade, todos os edifícios. E muito mais responsabilidade ainda com os edifícios públicos. Tem muito prédio inacessível ainda. E isso não faz nenhum sentido. Então, nós estamos colocando essa solicitação também de, nesse projeto, ele contemplar as edificações construídas antes de 2002. O tempo já está acabando, pelo que eu estou vendo. Nós 2 minutos para a gente encerrar. Mas eu queria só citar, então. Claro, vai lá. Gentileza. Por favor. Quando eu mudei para Goiânia em 67, era linda ali a Avenida Paranaíba. E hoje tem um negócio lá que parece que está abandonado. Então nós estamos pedindo também para revitalizar aquele canteiro da Avenida Paranaíba. O senhor fala do mercado? Desculpa te interromper, não. Entre a Rua 6 e a Rua 9. O canteiro central da Paranaíba. Era lindo aquilo ali. A fiação subterrânea, o plano diretor prevê que vai ser no centro, vai ser colocada fiação subterrânea. Então, ao invés de tirar, igual estão fazendo agora, tirar a fiação dessas redes que estão aí penduradas e atrapalhando tudo, podia fazer a fiação subterrânea também no centro, ia ser muito proveitoso. E outra coisa que nós pedimos também, que é uma fonte de receita para essa revitalização, que no nosso entendimento também não pode ser só do Art Deco, tem residências belíssimas aí, construídas há quase 80 anos, que mereceriam uma revitalização também. Nós estamos sugerindo reduzir o ISS dessa reforma. Então, o que seria gasto na reforma, né, ele poderia ser utilizado pelo proprietário para utilizar nessa revitalização. Ou seja, incentivos, né, para que pudessem acontecer essas mudanças, essas requalificações. Tá vendo que o tempo deu para o senhor, Antônio, trazer aí essas reivindicações? Mais 30 segundos, presidente, para a gente encerrar. Uma dúvida que eu fiquei aqui no debate, a gente acabou não perguntando, a prefeitura, a Câmara estão flexíveis para essas propostas que vocês estão colocando também? É isso que eu ia até ressaltar agora, Tiago, porque a gente fala muito em nome do prefeito, né? A prefeitura. Mas se o legislativo, através dos seus vereadores, não ajudar o prefeito, tudo que nós estamos comentando aqui, nada vai para frente, né? Porque quem libera a parte financeira, nós sabemos que é o legislativo, o executivo só basicamente ele vai executar diante dos projetos que o legislativo o permite. Então realmente a gente quer ressaltar e chamar realmente os vereadores para encampar essa ideia bacana da revitalização do centro de Goiânia através do prefeito, né? Muito bem. E já agradecendo, né? Já finalizando aqui, agradecendo vocês, a você, Tiago, a você, Larissa, a nossa Rádio Bandeirantes aqui, que tem dado esse espaço para o CREA Goiás, expor suas ideias, mostrar que a técnica, ela realmente é muito importante, e por isso nós estamos debatendo esse assunto que é primordial hoje para a cidade de Goiânia. Obrigado. Presidente do CREA, Lamartine Moreira, conversando com a gente, o Antônio de Pádua, que é assessor institucional do CREA aqui do estado de Goiás. A gente vai ficando por aqui. Bom final de semana, Larissa, e até segunda-feira. Para os nossos ouvintes também, uma boa noite. Até segunda-feira no Bandeirantes acontece a partir das 3 da tarde. Boa noite para todo mundo e até mais. Termina
Termina aqui, Jornal Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, a sua companhia de sempre. 98.7.